Ai, 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 meus amigos. Ai, ai, ai. Tô de volta aqui no canal. Tem muito conteúdo essa semana, então vamos trazer aí tudo pra vocês do que está acontecendo no melhor futebol do mundo. Bom, hoje eu vou fazer um conteúdo um pouco diferente. Não é o que eu tô habituado a fazer aqui no canal, né? De analisar outros profissionais, né? Analisar a narração, mas isso chamou a atenção de todo mundo nas redes sociais. E eu vou fazer aqui uma análise, né, do nosso grande Galvão Bueno, cara. Galvão Bueno narrou pelo Prime Video, né, o duelo entre Internacional e a equipe do Corinthians. Jogo válido aí pelo Campeonato Brasileiro. Então eu vou fazer a análise da narração do gol do Internacional, o gol do Bryan Aguirre, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, vou fazer aqui a transição da tela e eu já vou aqui para a tela cheia já para fazer algumas análises. Vamos lá então, vamos começar aqui desde o começo e vamos, claro, dentro dessa análise aí, parar, ouvir o que o Galvão falou a respeito do jogo. Claro, e aqui tudo dentro do respeito, né? Porque o Galvão Bueno é o maior narrador da história desse país, narrador de televisão, contador de emoção, né? A voz dos principais momentos esportivos brasileiros, seja no futebol, seja no vôlei, seja no basquete, seja na Fórmula 1. Os principais momentos do esporte brasileiro estão ilustrados, né, pela voz do Galvão Bueno. Mas vamos lá, vamos analisar aí o que aconteceu no jogo entre Corinthians e Internacional. 37 minutos do primeiro tempo, jogada de flanco aqui do Internacional. Vamos lá. Finta, buscou a linha de fundo, tirou o cruzamento. Hugo na foi, olha o gol. Olha o gol. A bola bate, não entrou. A vibração. Primeiro de tudo, né, cara? Pela imagem aberta, muito provavelmente ele tem, né, esse monitor do que tá rolando ao vivo, né, na transmissão, e ele tem um monitor do tempo real, da imagem que está, né, rolando no tempo real, né, sem o delay da televisão, sem o delay daquilo que está indo para o ar. E claro, ele está no estádio. Melhor de tudo isso, percebam que ele começa a narrar de forma correta, porque ele canta o gol, ele grita o gol. Só que não sei o que acontece, que alguém, muito provavelmente, fala alguma coisa para ele e ele se perde. Eu tenho essa impressão. Vamos de novo aqui, ó. No lance, eu vou retornar aqui o lance um pouquinho para vocês perceberem. E aqui, no momento em que ele está na cabine, ele tem um monitor sem essa computação gráfica que a gente está vendo aí, né? Do placar aqui, do símbolo ali, enfim, ele tem esse monitor e ele tem esse monitor para saber o que está indo pro ar. Então, no momento em que acontece isso, o narrador, por segurança, por ser televisão, ele imediatamente ele olha, né, para o monitor. Ele não fica, né, refém do que está acontecendo no ao vivo no campo. Até porque ele não sabe o que o diretor de imagem está mostrando. Então ele tem que se guiar pela televisão. Ele vai apenas traduzir aquilo que a televisão está mostrando no momento. Bom, vamos lá. Olha o gol. A bola bate, Olha o gol. Ele grita, olha o gol. Ele grita, olha o gol. Porque ele preveu o gol, né? E aí é um instintivo da experiência. Porque na hora que a bola passa pelo goleiro, só vem o jogador do Internacional, ele preveu o gol. Eu não entendi por que ele não seguiu no gol. Por que ele não seguiu na hora do gol. A bola bate, não entrou. A bola bate, não entrou. E aí, cara, a imagem tá mostrando o GC ali, ó, bem grande. Gol. E aí já corta pra comemoração do banco do Internacional. E eles estão a nível do campo. Teoricamente, uma visão um pouco mais poluída do que a cabine. A cabine ela tem uma visão mais ampla, ela tem uma visão de cima, ela tem uma visão melhor, né? E outra, a TV fica centralizada, né? Fica ali na risca do campo. Então,
né? Não entendi por que o Galvão, né, ficou na dúvida do gol, se ele tem inicialmente a percepção de gol, né, tanto que ele canta, olha o gol, e ele simplesmente desiste de gritar gol. E aí depois a sequência do lance, ela não é boa. Primeiro, mostra que o Galvão tá com problema de voz, né? Ele não tá com ritmo, né? Essa parada que ele teve depois das Olimpíadas, né, foi uma parada que não foi boa para ele, se ele quisesse continuar, né, narrando futebol, não foi legal. Ele tá com problema na voz. No intervalo do jogo, ele demonstrou alguns problemas, tanto que ele, me parece que ele é forçado a chamar o intervalo, porque parecia que a qualquer momento ele iria perder a voz, pelo menos acompanhando de fora. E aí a gente... Isso é muito normal, tá, gente? Isso é muito normal de acontecer. Daqui a pouquinho é uma respiração errada, né? É um lance em que ele colocou mais energia, que ele não deveria ter colocado tanta energia, e ele acabou, né, se perdendo, né, nesse momento. Isso aí tudo é muito normal, tá, gente? Isso aí é tudo muito normal na vida do narrador. Quem trabalha com voz, né, tem que estar acostumado com isso, né? Tem que saber do seu limite, tem que conhecer o seu corpo e saber que se ele esticar muito um gol, daqui a pouquinho pode faltar lá no outro. Talvez, né, se ele fizesse um gol mais curto, né, principalmente no primeiro gol do Corinthians, em que ele esticou mais o gol, né, e tentou entrar no padrão dele, talvez não faltasse, né, nesse gol de empate aqui do Internacional. E aí, claro que se cria um monte de teoria da conspiração, de que parecia que era o Galvão narrando o gol da Argentina, isso aí gerou muita discussão na rede social, mas vamos aqui de novo, vamos voltar aqui de novo, porque isso aqui é o ponto que me chama a atenção. O Galvão, ele é muito experiente, né? Não vou eu aqui dizer como é que o Galvão tem que narrar, né, os jogos, até porque eu não sou absolutamente ninguém perto de Galvão Bueno, que é o maior narrador da história. Mas isso aqui é que me intriga, cara. Isso aqui é que me deixa, assim, sem entender o que aconteceu. Vamos de novo, olha aqui, ó. Cruzamento! Hugo da Boia no gol! Cara, ele ilustra o lance perfeitamente, cara. Ele ilustra o lance perfeitamente. Tudo que aconteceu, ele narrou. Tem o grito do pessoal. E aí a monitoração, o áudio ambiente, ele capta na hora que os caras começam a gritar gol. E aí tem também o som do estádio de decepção, de a bola ter entrado, né? Claro, a maioria de torcedores do Corinthians, e os caras ficaram decepcionados de ter tomado o gol do Internacional. E realmente, mais uma vez aqui, cara, isso aqui é o que chama atenção, ó. Hugo da Boia no gol! Olha o gol! A bola bate. E ele grita, olha o gol de novo. Isso que chama mais atenção. Ele grita, olha o gol de novo. Me parece que alguém pifou ele errado. Me parece que alguém gritou no fone dele, essa é a impressão que eu tenho, de que alguém gritou no fone dele de que a bola tinha saído, né? E muito provavelmente esse cara arrebentou. Claro, se isso aí realmente aconteceu. E obviamente que o Galvão não tá isento do erro, tá, gente? Não tá isento do erro. Ninguém tá isento do erro, né? O narrador, ele tem que ter essas percepções. E aqui não vou ser eu que vou ensinar o Galvão Bueno a narrar. O que ele poderia ter dito? Olha o gol, como ele faz sempre, e esperar um pouquinho. Espera a reação dos caras. Espera para ver o que os caras vão fazer. E aí logo aparece o GC lá em cima, como vocês estão vendo aqui, né? Com o gol do Internacional. Fecha no Café Aguirre comemorando. E depois fecha a vibração, no banco do Inter. Aí ele percebe. Aí ele percebe que foi o gol. E ele tenta consertar. Ele tenta voltar para o ritmo de narração. Ele tenta voltar para o ritmo de gol. Só que aí não acontece. Porque a voz dele já tinha saído daquela potência para gritar o gol, né? Olha o gol. Ele tá preparando o gogó para soltar o grito de gol. Ele tá preparando o gogó dele para soltar o grito de gol. Só que aí não rola, cara. Não rola porque o corpo dele, instintivamente, achou, ou alguém falou para ele, né, que a bola tinha ido para fora. E aí, obviamente, que ele tira
atenção das cordas vocais e ele acaba, né, imaginando que não é gol. Só que aí ele se dá conta que é gol e, senhoras e senhores, o Galvão Bueno não é nenhum jovem, né? O Galvão Bueno já não é cozido na primeira fervura, né, gente? E o Galvão Bueno já passou dos 70 há muito tempo. Então, né, a questão da voz e a questão do corpo, ela não é a mesma para um jovem de 18 anos, para um jovem de 20 anos, para quem está começando a carreira agora, né? Então, acaba acontecendo esses problemas. E aí, né, a gente viu, né, que o Galvão, ele tenta consertar. É gol do Inter! Ele tenta consertar. Ó, olha aqui, vamos de novo aqui, ó. De novo. É gol do Inter! Ele tenta consertar, ele vê que ele não consegue. Ele viu que ele não conseguiu, né, fazer o gol da maneira como ele queria. E aí não é um desrespeito à torcida do Inter, não é um desrespeito ao Internacional. Ali foi um erro de cálculo mesmo, gente. Foi um erro de cálculo na colocação da voz. Ele erra na hora da colocação da voz, porque ele acha que vai acontecer algum... Primeiro, ele começa certo, porque ele grita, olha o gol, olha o gol. Ele 2 vezes. Ele tem a percepção do gol. Me parece que há alguma coisa na comunicação que induz ele a não achar que é gol, tá? Induz ele a não achar que é gol. E aí depois... O empate do Internacional. Como vocês podem ver, ele tenta voltar ao ritmo de empolgação do gol. Só que ele não consegue, né, gente? O juiz ficou parado. Só que ele não consegue. Aí o que ele faz? Espertamente, experiente, vivido. Meu amigo, eu vou enfiar no rabo do juiz. E aí ele enfia no rabo do juiz. Não lugar nenhum. Ele fica dizendo... O juiz não apontou, o juiz ficou esperando para ver o que é que ia acontecer. Aguirre chegou com E aí depois ele volta, já tá com a potência na voz normal. A jogada nascida na esquerda, o cruzamento feito. O Hugo saiu, não achou a bola de mão esquerda. Ó, aí a questão da narração dele, ela é ilustrando o lance. Reparem bem que a memória fotográfica dele é uma memória fotográfica muito boa, né? Porque ele tá falando o que aconteceu no lance. Ele tá falando o que aconteceu no lance sem o replay acontecendo ali. O replay não tá acontecendo na hora que ele tá falando isso, tá? E aí depois, claro, ele vai ilustrar, vai narrar em cima das imagens do replay. Mas, enfim, né, é uma situação aí que acabou, né, chamando muito a atenção, né, e muita gente estava falando aí, né, cobrando o Galvão, que o Galvão tinha sido parcial nessa narração, né, e deu para ver ali que realmente foi algum erro de percepção. Me parece que alguém, né, brifou ele errado. Isso aí, cara, acontece muito no rádio, tá? E aí eu vou trazer a experiência minha do rádio, né? Da mania do repórter borrifar o narrador. O narrador, na hora que ele tá soltando o grito de gol, quando o narrador estica muito o gol dele, é porque ele não sabe quem fez o gol, tá? Fica uma dica aí pra vocês repórteres. Eu já fui repórter e sei. Quando o narrador ele estica muito o gol e ele logo na sequência do grito de gol, ele não canta o nome do jogador, né? Ele não canta o nome do jogador, é porque ele não sabe quem fez o gol. Isso aí acontece muito em bola parada, tumulto, em estádio que não tem muita condição, né, de visualização assim, do jogo, enfim. Isso aí acontece e acontece muito. Mas, né, me parece, e fica bem claro ali na hora que ele tá narrando, né, que ele tem a percepção do gol, olha o gol, ele fala 2 vezes, olha o gol, e no terceiro momento em que ele vai efetivar o grito de gol, alguém fala alguma coisa para ele no ponto, ou alguém na cabine, não deu para perceber, não deu para entender que ele breca o grito, a ação dele que já estava pronta para gritar gol, tanto que ele perde potência na voz, e na hora que ele volta para olhar para o monitor e percebe que saiu gol, ele tenta voltar.
E aí ele não consegue. Uma coisa é eu, né, tá gritando o gol, achar que a bola saiu para fora e voltar a gritar gol de novo. Eu vou conseguir, porque eu sou 40 anos mais novo que o Galvão Bueno, né, e eu vou ter essa percepção mais rápida. Os meus instintos, eles estão mais rápidos do que o do Galvão. Por mais que o Galvão tenha a experiência ao seu favor, e ali, em alguns momentos, ele tenta utilizar a experiência e não consegue, né? Então, pro pessoal aí que tá meio, o Galvão é do eixo, o Galvão é corintiano, o Galvão já falou aí umas quantas vezes que é torcedor do Flamengo, né? E o Flamengo não estava em questão ali no jogo. Me parece que é um erro técnico, né? E me parece ali que isso aí afetou o Galvão, né? Afetou o Galvão, que tanto que no segundo gol ele tenta, né, recuperar aquele gol que ele deixou de gritar pro Internacional, e aí acaba prejudicando ele na sequência do jogo. Tanto que a narração do Galvão na sequência do jogo, ela passa a ser uma narração mais comentada e não uma narração mais com ação, tá? Não uma narração mais no padrão normal, no padrão Galvão Bueno que a gente estava acostumado, né? Preenchendo todos os espaços, não deixando lacunas, mas enfim, a análise aqui não é para apontar o erro do Galvão. Quem sou eu, né, gente? Quem sou eu para apontar o erro do Galvão Bueno? Mas a minha experiência, e não ela não é muita, mas como ouvinte, né? Às vezes não a experiência de empunhar o microfone e de ir para ação, de estar no estádio, de estar narrando, mas a experiência do ouvido. E na hora que eu escutei o gol, obviamente eu falei, Galvão não é disso, cara. O Galvão não ia dar esse mole, não ia dar margem para hater. Poxa vida, Galvão, mas eu vou escutar com mais atenção. Aí escutei com mais atenção, comecei a analisar, voltei. Parei, cara, só um pouquinho. Tem alguma coisa que não tá legal nessa narração aqui, porque ele grita, olha o gol 2 vezes. Quando ele grita, olha o gol, ele tem a percepção que o lance vai sair gol. Tanto que a narração dele, do cruzamento do Wesley, a bola passando pelo Hugo, ele diz, Hugo ficou para trás, olha o Aguirre, aí ele dá, olha o gol. Porque aí na hora do olha o gol, ele tá tentando localizar quem é que fez o gol, tá? Quem é que fez o gol. Na hora que ele grita, olha o gol, essa é a localização do cara que tá tentando perceber quem é que fez o gol. Só que na televisão, né, gente, ele tem o recurso da imagem, né? Então ele pode demorar, né, o tempo que for ali e esperar a melhor tomada para cantar quem é que fez o gol. E ali me parece que isso é bem claro, que alguém cutucou ele ou alguém falou alguma coisa no ponto, e esse é um problema, acho que, das transmissões do Prime. Não é uma sincronização no padrão mamãe que ele estava acostumado, né? E aí 50 anos de mamãe, né? 40 anos de mamãe é um padrão totalmente diferente, né? Me parece que é um padrão totalmente diferente, por mais que às vezes, né, tenha produtoras, e as produtoras elas têm um modus operandi, padrão Globo, né, de transmissão de futebol, mas me parece que houve realmente algum ruído na comunicação do Galvão, em que ele estava no momento certo, ele estava alinhado, né, com a narração certa, só que aí me parece que alguém patifou ele, e ele foi, e ele entrou, e aí na hora que ele tenta consertar, ele não consegue voltar, e aí acaba ficando realmente essa impressão de que o Galvão acabou não conseguindo dar, né, pro lance a importância, a narração que o lance deveria. Tanto que depois ele tenta consertar no segundo gol do Internacional, e depois os gols ele acaba, né, até não tendo tanta energia, né, porque ele já estava desgastado. No intervalo deu para ver, né, que ele estava muito desgastado, né, da tentativa de recuperar logo no segundo gol do Internacional, e ele teve que forçar um intervalo, porque a voz dele estava realmente extremamente desgastada. E claro, né, a transmissão do Prime ela é mais longa, que ela tem o pré-jogo. Então eu acho que o Prime deveria repensar essa questão do Galvão no pré-jogo, por mais que ele tenha vontade, que ele queira. E o Galvão tá muito motivado para fazer isso, gente. Ele tá muito motivado. O Prime mexeu
né, com o Galvão nessa questão de ele querer se provar que ele ainda consegue trabalhar, consegue fazer coberturas longas, como o Galvão fez da vida toda inteira dele, né? Provas de Fórmula 1 são provas desgastantes, né? São provas que você precisa, em alguns momentos, dar emoção, em alguns momentos, dar informação, tu precisa a todo momento dar informação. Então, ele é mestre em fazer isso, e ele fez isso a vida toda. Só que me parece que o Galvão, né, ele não conseguiu ainda entrar nessa batida do Prime Video, né? O pessoal já fez muita análise no jogo contra do Fluminense, né? Fluminense e Santos, me parece que foi o jogo também transmitido aí pelo Prime, que ele também teve alguns erros de percepção, ele chamou o Santos de Corinthians, né? Ele errou várias vezes o nome de jogadores, isso aí é muito normal, tá, gente? A gente errar o nome de jogadores, principalmente no Maracanã, ele estava em loco, o Maracanã é muito alto, a distância da cabina pro campo ela é muito grande, os jogadores ficam pequenininhos, né, nessa nova configuração do Maracanã, então não dá para condenar quando o cara erra o nome de jogador, e aí vai do narrador mais experiente, vai do narrador mais jovem, que ainda tá, né, com a visão em dia, que ainda não tem nenhum problema de visão. Muitos deles vão pro Maracanã para narrar o jogo na TV e ficam narrando só em cima da imagem, né, e não ficam com a percepção do campo. Isso acontece muito, né? E não tô eu aqui para dizer que é proibido isso acontecer. Mas claro que, né, tem umas questões que ficam muito chatas para um cara tão experiente como o Galvão Bueno é, né? Então, eu vou fazer mais desse tipo de vídeo aqui no canal, eu vou trazer mais desse tipo de conteúdo, porque eu achei bacana, né, fazer esse tipo de react, fazer esse tipo de reação aí em cima desses lances. Beleza, pessoal? Então tá. Te inscreve aí no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o like, comente e compartilhe. Em breve tô de volta.